Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 17 do Evangelho de Lucas, onde nós veremos o tema Jesus está voltando. E será a sua volta como foi nos dias de Noé e de Ló. Se você conhece a história, você vai saber como vai ser a volta de Jesus. Vai ser de um modo inesperado para muita gente. Menos para aqueles que estão aguardando a sua vinda e estão se preparando e querendo entrar no barco, que é Jesus. Nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com um vídeo novo da Palavra de Deus, semeando as palavras de Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas. Abra aí a sua Bíblia. Inscreva-se nesse nosso canal. Clique aí no sininho para você fazer o acompanhamento, que são diários os nossos vídeos, onde você vai encontrar aqui a Palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui. E nós estamos vendo agora, como já dissemos, o Evangelho de Lucas, que foi escrito com o propósito principal de apresentar os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Estamos na quarta parte, que vai até o capítulo 19, que é o ministério público de Jesus da Galileia a Jerusalém. O Evangelho de Lucas registra essa jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso nos outros evangelhos, embora haja outros de partes, de sessões individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma caminhada solene até a capital, onde Jesus irá morrer pelos pecadores de acordo com a vontade de Deus. Essa quarta parte do Evangelho de Lucas foi dividida em diversas sessões. Foi no momento em que Jesus falava aos discípulos sobre o dever de perdoar sempre o nosso irmão que arrependido viesse nos pedir perdão 7 vezes ao dia, que os discípulos lhe pediram para que ele, Jesus, lhes aumentasse a fé. A questão do perdão é que elas têm que estar dentro de nós, como se fazendo parte da nossa vida. Nós temos que ter uma mentalidade já disposta a perdoar sempre. Quem está disposto a perdoar sempre vai ser sempre perdoado, porque nós precisamos também do perdão. O segredo do perdão é perdoar, não tem outro caminho. Então eles rogaram a Jesus que lhes aumentasse a fé. Não foi porque queriam grandes obras, nem grandes feitos, nem grandes conquistas, mas foi no momento em que se sentiram incapazes de perdoar. Por isso que eles pediram: aumenta-nos a fé, Senhor. Como é que eu vou perdoar meu irmão 70 vezes 7 vezes ao dia? Como é que eu vou ter essa disposição? Então não foi porque viram sinais e outras coisas, mas foi porque se sentiram incapazes de cumprir essa fala de Jesus. A resposta de Jesus ao pedido deles foi de grande poder e de um grande feito. Primeiro, se tiverdes fé, mas não precisa ser aquela fé que parece que a gente faz força. Não, é a fé simples. Por isso foi comparada a um grão de mostarda. Segundo, é necessário verbalizar, é necessário falar. Terceiro, ela vai nos obedecer. É a certeza de que se fará aquilo que declaramos. É um segredo importante que Jesus falou aqui a respeito da fé. Então ele ministra a eles esses 3 aspectos que nós vimos aí, que se tivermos fé, e já temos, nós temos fé. Só o fato de você estar ouvindo a mim significa que você tem fé. Segundo, que é necessário verbalizar. E terceiro, que ela vai nos obedecer. No entanto, o assunto era perdão. O assunto era perdão, a temática era essa, e creio dificuldade em ter uma mente predisposta ao perdão. A conclusão é que, ainda que pareça impossível perdoar, e melhor ainda, perdoar sempre, transportar a amoreira pela fé também é impossível, mas devemos ter fé. Não importa o tamanho dela. Declarar o perdão e crer que perdoamos e fomos perdoados. Então, nós aplicamos esse grande ensinamento à questão do perdão. Logo em seguida ele fala do servo que, após fazer o que tinha de fazer, reconhece que o servo é inútil e que nada fez senão obedecer. E quanto a nós somos melhores servos? De modo nenhum.
Vejamos com mais detalhes esses aspectos que nós acabamos de resumir do capítulo de número 17. Na verdade, nós estamos na seção I, que começou no capítulo 16 e termina aqui no versículo 10 do capítulo 17. A seção I é sobre o dinheiro e o serviço. Jesus mesmo disse aos seus discípulos que seria impossível que não viessem escândalos, do grego escândalo, um termo que se refere à isca que fica presa no gatilho de uma armadilha. Mais tarde, esta palavra veio a significar qualquer coisa que faz tropeçar e cair numa cilada. No entanto, aqueles que fazem as pessoas tropeçarem e pecarem serão condenados. Jesus chega a dizer que melhor seria que se lhes pusessem ao pescoço deste uma mó de atafona e fosse logo lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos, podem ser cristãos ou crianças, que não têm recursos em si mesmos e só podem contar com a ajuda de Deus. Uma pedra de moinho, ou essa pedra que nós acabamos de falar aqui, de uma mó de atafona, era uma pedra pesada que era usada na moagem dos grãos. O segredo seria estar vigilante e atento, sempre predisposto a perdoar. Ainda que viesse a pecar 7 vezes no dia, e nas 7 vezes viesse pedir perdão, era para perdoar. Não significa que na 8ª vez a ofensa não deva ser perdoada, mas sim que o perdão deve ser uma prática constante. Isso é porque Deus nos conhece e sabe o bem que isso produz para os nossos relacionamentos. E sabe de fato que nós somos malignos, né? Estamos nada de inocentezinhos nessa história aí. Você dizer que você é santinho, você não é santinho, não. Né? Há muita maldade dentro do nosso coração. Foi nesse momento que os discípulos, se sentindo impotentes quanto ao desafio do perdão, como dissemos, que pediram ao Senhor para que a fé deles fosse aumentada. Aparentemente, os discípulos presumiam que, segundo o ensino de Jesus, somente uma fé muito grande seria capaz de perdoar. No entanto, Jesus disse que até mesmo uma fé minúscula poderia fazê-lo. Além disso, mais importante do que a quantidade de fé que alguém possui é o objeto dessa fé, o Deus Todo-Poderoso. Em seguida, lhes ensina algo importante sobre o papel do servo, versos 7 ao 10. Aqui o termo significa escravo. Depois de cumprir o que havia sido instruído a fazer, o escravo não faz nada que mereça agradecimento. O seu senhor não permite que ele coma antes que ele lhe prepare a sua refeição. Contudo, observando o comportamento do seu senhor em 12:37 e 22:27, ou seja, servir ao Senhor é uma obrigação, é a obrigação do escravo. Do mesmo modo, o nosso dever é servir a Deus e nunca poderemos fazer mais do que a nossa obrigação, uma vez que fomos chamados por Deus perfeitamente justo e bom para sermos também perfeitos. Mateus 5, verso 48. Seção J, os leprosos. Aí vai do verso 11 ao 19. Lucas registra até o verso 19 que Jesus curou 10 leprosos. Porém, apenas um voltou para agradecer a ele. Em Israel, muitos foram abençoados por Jesus, mas poucos abandonaram o pecado e voltaram para louvá-lo. Aqueles que fizeram isso foram muito abençoados. A viagem de Jesus em direção a Jerusalém e a cruz continuava. Como os samaritanos não viam com bons olhos um grupo de judeus viajando através do seu território, Jesus e seus discípulos caminhavam pela fronteira. A lei exigia que as pessoas com lepra ficassem longe dos sadios. Esses leprosos ousaram se aproximar tanto quanto puderam e gritaram para que Jesus tivesse misericórdia deles. Quando alguém afirmava ter sido curado de qualquer doença da pele, classificada sob o termo lepra, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote para que este confirmasse a sua cura e, após o ritual de sacrifício, declarar que ela estava apta para retornar ao convívio da sociedade, conforme Levítico 14, de 1 a 32. A ordem de Jesus, quando nada ainda havia acontecido aos homens, foi um teste de fé. Eles foram curados enquanto obedeciam a Jesus, pois, em resposta ao pedido de cura deles, Jesus deu a ordem para irem e se mostrarem aos sacerdotes. Então eles foram curados na obediência, enquanto eles obedeciam o comando de Jesus. Compelido pela gratidão, um dos que foram curados retornou a Jesus louvando a Deus pelo milagre.
O que mais chama atenção é o fato de que esse homem era samaritano, pois não era esperado que fosse demonstrar gratidão a um judeu. Somente a este foi que Jesus disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Esse era o chavão que muitas vezes Jesus usou. A tua fé te salvou. Seção K, que é a vinda do reino, começa nesse capítulo, no verso 20, e vai até o verso de número 37. A temática agora, até o verso 37, é a vinda do reino. Jesus falou sobre a ocasião e a urgência da vinda do reino de Deus em resposta à provocação dos fariseus no verso 20. Jesus diz que o reino de Deus não viria com aparência exterior, mas estaria entre eles. Pode significar que o reino está presente como uma realidade interior, como algo escondido dentro do coração. Uma tradução alternativa seria: o reino de Deus está entre vocês, que pode ser entendida como apontando para a presença do reino entre eles na pessoa de Jesus Cristo. Depois, Jesus disse aos seus discípulos que dias viriam em que haveriam o desejo de ver um dos dias do Filho do Homem. É provável que, pela que seja referência à manifestação completa do reino quando da segunda vinda de Cristo. Os cristãos irão almejar paz e justiça que a segunda vinda de Cristo vai trazer. Embora alguns irão afirmar que a segunda vinda do Mestre já aconteceu, 21, de 8 a 9, na verdade essa vinda será tão notória que todas as pessoas perceberão, assim como se percebe um relâmpago que cruza os céus de um lado para o outro. Ou seja, vai ser público, notório e inequívoco. Todos saberão que Jesus voltou. Se essa vinda trouxe dúvida, será que ele voltou? Não, não voltou. Porque quando ele voltar, será inequívoco. No entanto, antes de tudo isso, seria necessário que acontecesse muitas coisas. A palavra importa que aconteça. É muito expressiva, pois indica o propósito soberano de Deus. A geração de Noé serve aqui de exemplo de como as pessoas conduzem a própria vida ou normalmente negligenciam o arrependimento enquanto há oportunidade para isso. Jesus confirma o pecado da geração de Noé, Gênesis 6, versos 5 e 6, e focaliza o repentino julgamento que lhe sobreveio. Da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. A época de Ló fornece outro exemplo semelhante, pois tal como a geração de Noé, a iniquidade de Sodoma era muito conhecida. Confirmando a gravidade do pecado deles, Jesus se concentra nos fatos ordinários da vida nos quais as pessoas estão tão absorvidas que perdem a oportunidade de se arrependerem. Noé e Ló eram pecadores, porém deram atenção às advertências e foram salvos, pois não estavam totalmente concentrados nas questões dessa vida. Dizer dos dias atuais. Estamos no século XXI e o Brasil e o mundo parecem mergulhados em tanta podridão. Seus sábios estão se tornando inflamados pelo inferno, que os estão cegando no entendimento e na razoabilidade. O fato é que antes do grande dia, estarão vivendo suas vidas normais, e assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Refere-se esse dia à segunda vinda de Cristo. As pessoas não devem colocar primariamente a sua atenção nas coisas dessa vida. Em sua pregação, Jesus nos fala para lembrarmos-nos da mulher de Ló. A advertência é muito válida nessa hora, pois a esposa de Ló chegou muito perto de ser salva, mas ao olhar para trás, perdeu tudo. Gênesis 19, verso 26. Jesus repete o ensino de que o egoísmo e a autoafirmação conduzem à morte espiritual. A proximidade ou relacionamento com uma pessoa salva não ajudará em nada no dia da vinda de Cristo Jesus. Finalizando o verso 37, aparentemente Jesus usou um provérbio popular para ensinar que assim como os cadáveres atraem os abutres, do mesmo modo a morte espiritual atrai o julgamento. Isso é muito forte. Lucas 17:1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelos quais ele vem. Esse é o versículo de número 1 de Lucas 17, que tem 37 versículos, e o verso 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo,
Aí se ajuntarão também os abutres. Jesus, nesse capítulo, cura 10 leprosos, mas somente um, que era estrangeiro, voltou para dar glórias a Deus e agradecer. Ao que deu glórias a Deus e agradeceu, Jesus o abençoou. Abençoou a sua fé. Os fariseus interrogam Jesus sobre a vinda do reino de Deus, e Jesus, depois de explicar que o reino de Deus está dentro de nós, fala aos discípulos e lhes explica sobre a sua vinda, que será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Curiosidades sobre os dias de Noé e de Ló. A destruição somente veio sobre os demais depois que eles, Noé e Ló, foram retirados do mundo em que viviam. Outra, ele fala, naquele dia, verso 31, e depois fala, naquela noite, verso 34. Então, são curiosidades aí. Você reflita como você quiser. O recado está dado. Lucas 18, amanhã veremos quem se exalta será humilhado. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento. Todos os dias um vídeo novo da Palavra de Deus. E em breve faremos aqui, construiremos para cada capítulo da Bíblia diversos infográficos. Isso vai ser muito edificante, nós termos aí esses conjuntos de informação. Tudo isso para tornar a Bíblia muito mais agradável, muito mais elucidativa, muito melhor para a sua pesquisa, né? Você vai juntando aí as suas pesquisas, o Jamais Desista, aqui o canal da Semeadores. A todos um bom dia, fiquem com Deus. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, osemeadores.com.br. E o nosso rádio, radio.osemeadores.com. Fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.